Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, hoje é mais um dia de maratona de lives. Para quem vem acompanhando desde o dia 7 de dezembro, a gente tem recebido muitos autores e muitas autoras, falado sobre vários gêneros literários e, claro, conversando com muita gente, trocando ideia literária com muita gente. As lives estão gravadas aqui no Instagram, MoniqueMM18, pelo canal do YouTube, do Livro Não Me Livro e pelo Spotify também. Então vocês podem assistir em várias plataformas, não só as lives, mas também os episódios dos autores nacionais. E fica aqui o meu pedido para vocês, nesse Natal, deem livros de autores nacionais de presente. A gente agradece, tá bom? Bem, vamos conversar hoje com a autora nacional Mércia Souza. Aliás, eu acho que ela já até entrou aí. Mércia, querida, pera aí que eu vou... Aceitei o seu convite. Será que vai? Mércia, querida, você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu preciso que você ligue o microfone aí no meio da tela ou coloque um fone. Vocês estão ouvindo ela, gente? Eu não estou. Tá me ouvindo? Agora a sua voz apareceu aqui. Oh. Muito bem. Mércia, querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de lives do mês de dezembro. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Boa noite a vocês. Prazer meu, prazer imenso de falar com você. Ai, que lindeza! É tua primeira live literária? Minha primeira live. Não sou muito boa com vídeo, gravações, essas coisas, não. Primeira live. Isso é prática, não se preocupe que isso é prática. É uma responsabilidade muito grande ingressar o autor. É exatamente. Mas você vai se divertir, você vai gostar, não se preocupe. Falar sobre livro é muito bom, né? Principalmente quando é o nosso. A voz dela tá qualquer livro é bom, né? Oi? Você está me ouvindo bem depois, você está me ouvindo depois. Faz o seguinte, sai da live que eu vou enviar o convite para você, tá? A sua imagem também está cortando um pouquinho, tá bom. Isso, sai da live que eu vou enviar para você o convite. Muito bem. Vamos chamar aqui a nossa autora. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Pronto, Mércia, fiz o convite, só aceitar. Está me vendo? Está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Desconectou. Agora a sua voz já apareceu de novo. Me diz uma coisa, Mércia, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Espírito Santo, Cachoeira do Mirim. Espírito Santo. Nasceu aí? Isso. Eu nasci na cidade de Una. Hoje estou residindo em Cachoeira do Mirim. Isso aí, já me tornei cachoeirense, né? Porque eu estou aqui desde 12 anos. Muito bem. Conhece o Rio de Janeiro? Um pouco.
pouco. Conheço a região de Itaboraí, Rio Bonito, Niterói. Morei aí 8 anos. Ai, que delícia! Ano que vem, 2023, vai ter Bienal. Então, se você vier para o Rio, vier para a Bienal, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Uma das minhas paixões, além de livro, é conhecer pessoas novas. E vai ser um prazer te encontrar. Isso aí, muito bem. Bom, eu tô aqui com o teu livro, né? Aliás, gente, tem uma história engraçada para a gente começar com esse livro. Eu estava gravando o episódio da nossa autora, e aí recebi o material, e na hora de gravar, crente que estava abafando, enviei para ela, falou assim, Monique, o episódio está lindo, só tem um problema. Falei, qual? Aí ela, não é Lacina o nome, é Iacina. Gente, eu gravei o episódio no nome de Lacina. E o nome do livro é Iacina, que é a personagem que a gente vai falar daqui a pouco. Aí eu regravei, evidentemente, as gargalhadas. E aí ela falou, você sabe que não é a primeira pessoa que acha que é Lacina? E aí eu falei, Não, pronto, já é um ponto para a gente falar na live. Da onde surgiu esse nome? Então, isso é curioso porque eu escrevi um outro livro, na verdade. Mas quando eu ia publicar, em dezembro, sabe que veio aquele assim, não é isso? E aí fiquei, não é isso. Só que assim, recomeçar foi difícil, né? Naquela luta ali, pensando. Eu tinha conhecido uma moça numa trilha, eu gosto muito de subir montanhas a pé. E havia conhecido uma moça há 6 anos atrás, com esse nome, Iacina, que é um nome indígena, na verdade. E como o meu nome é diferente, o dela também é, logo nos identificamos, né? Aí tentando recomeçar, ela perguntou o que você está fazendo. Eu falei assim, estou tentando escrever um livro. Ela falou assim, escreve a minha história. E conversando com ela, eu descobri que eu tinha conhecido a sogra dela uns 3 ou 4 anos antes. Assim, eu conheci a sogra, depois eu conheci ela. E assim, surgiu o livro. Gente, que história. É teu primeiro livro publicado? Sim, meu primeiro livro publicado. Mas você já escreve desde quanto tempo? Eu escrevo desde uns 12 ou 13 anos, mais ou menos. Nossa, deve ter material aí, né? Tenho, pronto, eu tenho uns 5 ou 6 guardados. Pretendo revisar todos. Tá na hora de publicar, gente, esses livros. Tem previsão aí para uma segunda publicação? Tenho. O segundo está praticamente pronto. Ia ser lançado agora em novembro, mas no final de ano, essa correria, resolvi dar uma parada. Vai ficar para janeiro, mas está praticamente pronto. Capa, tudo prontinho. Em janeiro temos novidades. Que maravilha, entrar o ano aí com o pé direito. Muito bem. Eu tô aqui com a sinopse do teu livro. Teu livro físico tá aí com você ou não? Tá sim. Gente, olha essa capa! Que trabalho lindo! Ô, Nersa, teu livro foi publicado independente ou por editora? Por editora, pela editora MEP. A MEP. Você gostou dessa experiência de publicação por editora? Gostei. Eu hoje estou pensando em partir para uma outra, mas é por uma questão de proposta. Mas eu gostei muito da MEP, o apoio que ela me deu na época. E foi durante a pandemia, então foi todo um curso, todo um trabalho, inclusive em relação à capa, principalmente, que era o mais difícil para mim. Então gostei bastante. Que bom, né? Isso é importante quando a editora e a escritora ou o escritor, né, conseguem caminhar junto. A probabilidade do livro dar certo é quase 100%. Agora, essa capa, como é que foi a produção dessa capa? Você já tinha uma ideia? Foi em conjunto com a editora? Como é que surgiu?
Então, na verdade, foi um curso que a editora estava oferecendo durante a pandemia, né, para a publicação do livro, e a capa feita também pelo editor. E foi um outro problema para mim, porque quando o livro estava pronto, eu levei uns 3 meses tentando fazer uma capa, e nada estava bom. Resolvi um dia assim, esfriar a cabeça, sentei com a minha filha, fui tomar uma taça de vinho, e ali, assim, a capa, né? Aí surgiu a capa. E acredite, essas pessoas próximas a mim que leem, já inventaram várias versões da capa. Ela é mais curiosa do que a ideia que eles fazem do livro. É um trabalho belíssimo, porque é como se fosse ali uma fumaça azul, que deve ter um significado. Ao fundo tem esse preto que faz o contraste com esse azul. O nome, gente, essa capa ficou belíssima. Eu adoro preto, né? Tudo no preto para mim fica bom, né? Então o azul ficou lindo. Agora, tem uma frase de efeito aí no meio, né? Mostra pra gente, por favor. Fica mais pertinho, dá pra ver? Não, chega pra trás. Deu? Mas não dá pra ler. Lê pra gente essa frase de efeito que aqui na capa eu não tô conseguindo ver. Onde o passado e o presente se cruzam através de um grande amor. Onde o passado e o presente se cruzam através de um grande amor. Bom, antes da gente entrar na história, eu queria que você dissesse pra gente quem é essa personagem, a Yacina, que leva o nome do teu livro. Quem é a Yacina, Mércia? A Yacina é, teoricamente, uma mulher comum, porque ser uma mulher que, para mim, por exemplo, ela está muito próxima à parte das mulheres da minha idade. Uma mulher divorciada, já passou por um processo, né, de divórcio, de cuidar sozinha dos filhos. No livro, né, eu descrevo bem que ela tem 4 filhos, hoje ela está no 5º, na verdade, mas através de todo esse processo ela criou aquela rejeição do relacionamento, né, o medo. Então, estava assim, pronta para viver sozinha. Não quero mais saber relacionamento, vou viver do meu trabalho, com meus filhos, uma mulher extremamente divertida. Então, é assim, uma mulher comum, com os problemas de uma mulher comum, de certa forma. Mas por detrás de uma história muito interessante, porque essa mulher comum, ela tem todo um carinho pelas pessoas, todo um cuidado pela dor do outro, e provavelmente isso é o que aproxima ela do Isaac, que é o nosso personagem. Pois é, eu tô com a sinopse dele aqui, eu vou ler para vocês, e aí a gente fala um pouquinho sobre o Isaac também, que é um outro personagem bastante ativo durante a narrativa. Eu vou ler para vocês a sinopse do livro Yacina, da autora nacional Mércia Souza. O livro é um romance com crítica social em relação à violência contra a mulher, a violência doméstica e nas consequências da violência na vida dos filhos. Ele conta a história de Yacina, que se apaixonou por Isaac, abandonado na infância, sendo criado pela amiga de sua mãe, que tentou encontrá-la algumas vezes, já que ela havia fugido das agressões causadas pelo pai de Isaac. Yacina, no entanto, é uma moça que foi cuidada por Dona Teresa, como se fosse sua filha, e ao apresentar o grande amor de sua vida, trouxe de volta o filho de Dona Teresa. Quer dizer, a gente tem um círculo aí, né, que a vida coloca todo mundo no seu lugar. Quem é o Isaac? O Isaac é um garoto que ele foi abandonado na infância, e assim, 2 abandonos seguidos, né? Porque a mãe abandonou a princípio e o tempo depois o pai abandonou. Mas ele foi criado por 2 pessoas muito boas, né? Que cuidou dele como um filho. Ele cresceu com uma personalidade forte, um bom homem, com caráter, mas com muito medo do abandono.
medo da rejeição. Então, quando ele encontra e assina lá na frente, que se apaixona, ele fica com esse fio, né, do medo do abandono, da rejeição. E ela, na verdade, dos dois, ela medo de relacionamento e ele com medo de rejeição. Então, eles demoram um pouquinho para se ajeitar, o que leva a um romance muito bonito, que eu acho, né, na minha ideia, que é aquele romance antigo, onde vem o namoro primeiro, o olhar, o cuidado, já que os dois tinham certo medo, eles tinham assim, a proteção e, ao mesmo tempo, esse namoro lento até o romance se desenvolver. Muito bem. Agora, a gente tem um tema aí que é muito brabo, né? Que é a violência contra a mulher, a violência doméstica. Por que você resolveu inserir esse assunto na tua história? Infelizmente, Monique, é uma história assim, hoje as pessoas lendo o livro muito mais perto de mim, né? Mais pessoas me procuram para falar assim, nossa, eu passei por isso, por aquilo. Então, assim, eu trabalhei muito tempo com mulher, né? E não nessa área, né? Trabalhei com salão, comércio, e sempre trabalhei muito próxima a mulheres. Então, assim, é um assunto que, infelizmente, a gente vê, assim, é quase uma rotina. É triste falar dessa forma, mas é praticamente uma rotina. Está presente na vida de, sei lá, praticamente 90% das mulheres. E o caso do livro, ele é mais comum na minha região, principalmente, pelo menos eu acho que em outras do Brasil também, mas a ideia da mulher negra, o coronel. Infelizmente, eu conheci aqui 4 histórias parecidas. Essa tem um final mais bonito, né? Tem um desenrolar melhor, mas infelizmente é uma história que é bem comum, principalmente aqui. Todo mundo conhece uma mulher que já passou por isso, né? Ou que passa por isso também, né? Sim. Então é sempre importante que a gente fale sobre isso, denuncie, que os homens, principalmente, que tenham amigos onde eles compactuam com esse tipo de coisa, não deixem. Você conhece um amigo que agride a esposa dele, seja verbalmente, fisicamente, não compactue com isso. E por mais difícil que seja denunciar, porque a gente sabe que muitas mulheres têm medo de denunciar por N motivos, tá? Não é só aquele medo de morrer, mas outros medos também. E aí isso acaba fazendo com que muitas vítimas de agressão não denunciem os seus parceiros, o que é, assim, lamentável. Mas a gente não pode julgar, a gente pode ajudar, a gente pode apoiar e da melhor maneira possível estar ao lado de uma pessoa que passa por essa situação. É muito complicado. Agora, Messa, me fala uma coisa. Fala, desculpa, pode falar. É porque se falando de julgar, eu acho que no livro eu tento escrever isso bem, que foi até algo que não foi pedido pela Yacine, que ela só queria contar essa história da Dona Teresa, né? Mas eu tento identificar isso, você falando, não julgar, porque assim, havia uma história por detrás do Isaac, havia uma história por detrás do pai do Isaac, havia uma história por detrás da Dona Teresa, da Yacina. Então, assim, todo mundo tem uma história que não justifica a violência, mas a ideia ali é mostrar que a violência doméstica ela causa um dano muito grande nos filhos e que se a gente não partir de uma ideia que isso precisa ser cuidado lá na educação desse menino quando criança, dessa menina quando criança, vai ser muito difícil para a gente conseguir mudar a violência doméstica, a violência contra a mulher, o machismo, né? Pode continuar. É muito interessante esse ponto que você levantou, porque a gente vê que criança, né, nós somos fruto do meio. Com a criança não é diferente. Se ela tem dentro da própria casa um pai que é agressivo, que bate na esposa, aquela criança vê a mãe
apanhando, sendo maltratada, sendo judiada, de duas a primeira, duas opções. Ou ele cresce igual ao pai, tendo o pai como exemplo, ou ele se revolta contra o pai. Então, assim, criança, né, no ambiente agressivo, ela se torna automaticamente, por mais que ela não se vire contra a mãe, como o pai faz, mas ela cresce cheia de traumas, cheia de problemas emocionais, recluso, introvertido. Gente, tem um monte de coisas que uma relação tóxica e a agressão podem causar numa criança. A gente tem N exemplos aí pela internet. Fala. Sim, e são duas relações, assim, que normalmente o que acontece é que são dessas relações, assim, agressivas, tóxicas, normalmente a mulher, ela cresce nesse meio sendo educada, até pela mãe, que às vezes não tem como reagir, para poder suportar isso. E é uma das falhas que a gente vê nos relacionamentos, que a menina cresce assim, aquele que batia, que é o pai, ele batia na mãe, às vezes nos filhos, é o mesmo que fala que ama. Então, quando ela entra num relacionamento tóxico, o homem que bate é o mesmo que fala que ama. Então, se ela tem do principal homem da vida dela essa forma de amor, que é o pai, ela vai levar isso para os relacionamentos. A cada vez que o homem agredir, seja com palavra ou com tato, e disser que ama, é o que ela conhece de amor. Então, como que sai disso? Por outro lado, o menino que cresce nessa relação, vendo o pai batendo, ele, né, às vezes ele não se torna agressivo, mas pode ser que em algum momento da vida acabe fazendo a mesma coisa, porque fica ali, né, se não buscar ajuda, em algum momento você acaba partindo pelos mesmos caminhos errôneos. E assim vai criando aquele ciclo que a gente não consegue combater na sociedade, né? Exatamente, é um ciclo. A mulher, às vezes, está presa a essa relação de agressividade, não consegue tirar os filhos desse ambiente, porque ou precisa do cara financeiramente, ou porque não tem para onde ir. Os filhos crescem nesse ambiente, reproduzindo tudo que eles também viveram. E, às vezes, são vítimas tanto quanto as próprias mães, né? Então, é muito complicado. É muito difícil de verdade. E eu acho que a violência doméstica, gente, ela não tem classe social, tá? Você pode ter ali um agressor dentro da casa de uma pessoa paupérrima e você pode ter um agressor na casa do milionário. Então, esse tipo de homem, de caráter, de atitude, existe desde a pessoa que não tem dinheiro até aquela que anda de helicóptero, tá? Então, não existe classe social ou cor para isso, tá? A violência doméstica, ela está dentro da casa de todo mundo. Exatamente. Infelizmente, ela está presente assim, no dia a dia de boa parte das mulheres. Acho que a nossa voz está atrasando. Ô, Mércia, a sua voz aqui está atrasando. E a minha deve estar atrasando aí. Quando você quiser falar, você fala, porque aí eu paro aqui. Porque a minha está chegando atrasada, eu consigo parar aqui. Tá bom. Agora, me diz uma coisa, a gente tem um romance ali também, porque nem tudo é cacto, né? Mas nós temos um romance que acontece entre a Yasmina e o Isaac. Como é que o que te inspirou a escrever esse romance dentro de uma narrativa que aborda a violência contra a mulher? Porque você jogou pra gente um tema que é muito importante, mas também trouxe o aroma do amor na tua história. O que te inspirou a fazer isso? Porque boa parte das mulheres que passam por situações assim, elas buscam a esperança, buscam sonhar de novo, encontrar alguém que vale a pena, que olhe para ela como mulher. E aí
ideia era descrever exatamente isso. Não é tarde para você recomeçar, não é tarde para parar e daí recomeçar, não é tarde para consertar as coisas. E eu acho que a ideia de descrever o romance em meio a tudo isso é exatamente esse ritmo da vida, né? A gente passa por situações difíceis, situações ruins, mas se em qualquer momento você parar, observar toda a cena, falar, vou consertar, há sempre uma forma de recomeçar tudo. Às vezes não é fácil, mas tem como recomeçar sempre. E a melhor forma de tudo, que eu acho que é a sinopse do livro, principalmente, é que o amor cura tudo. A gente não precisa levar assim literalmente, mas quando a gente realmente ama, quando a gente consegue olhar dessa forma, a gente começa a observar o outro com os defeitos dele, mas de uma forma que a gente possa amar a história dele, de certa forma, até os defeitos, e amar de verdade essa pessoa com qualidades e defeitos, né? Muito bem, até porque ninguém é perfeito, né? Todo mundo vem com aquelas falhas de fábrica. Agora, você separou um trechinho aí do teu livro para ler pra gente? Separei, sim. Deixa eu botar meu óculos, porque, né? Eu separei exatamente um trechinho que a gente fala um pouquinho das consequências do abandono, né? Posso começar? Pode. Você deixa todo mundo ir embora da sua vida. Você nunca pede para ficar. Você não deixa claro se quer que a pessoa fique ou não. Você silencia e deixa ir. Foi assim quando sua esposa disse que ia embora. Foi assim quando Carol disse que ia embora. É assim sempre. Você não tenta conversar. Quando eu vi que você estava infeliz, eu tentei conversar. Tentei mudar. Você se fechou. Decidi terminar. Eu não queria te ver infeliz ao meu lado. Vi nos seus olhos a dor, mas você não disse nada. Você se calou. Você não me procurou. Decidi que pelo bem de todos seríamos amigos. Você não se opôs, mas não demonstra agora que está feliz com essa decisão. Mas você está novamente calado. Você retribuiu a amizade, mas muitas vezes eu vi que era mais do que isso. Mas você não me impediu para ficar. Não me impediu para voltar e não me fez entender porque estava infeliz ao meu lado. Mas eu sei o porquê. Ai, gente, olha, lembrando que o livro da nossa autora é tema de episódio lá no podcast literário do Livro Não Me Livro. Vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music ou pelo canal do YouTube. Então já corre lá, já se inscreve para ouvir o episódio da nossa autora, assistir a live e de outras pessoas também. Agora, ô Mércia, me fala uma coisa, quantas páginas tem teu livro? 236. 236 páginas. Quanto tempo você levou para escrever? Olha, esse eu tenho que escrever um pouco mais rápido. Eu levei um mês, mais ou menos, um mês e meio, porque tem livros que a gente demora mais, você fica naquele assim, não tá bom, desmancha tudo, né? Esse aqui eu fiz ele um pouco mais rápido, um mês. Eu demorei um pouquinho mais para cá, mas foi um mês para escrever ele. Um mês é um tempo bom, né, gente, para escrever um livro, porque aí depois vem o processo de publicação. Apesar de que um mês é muito rápido e ao mesmo tempo é um tempo bom também. É uma máquina de escrever. Como é que é o teu ritmo? Pouco. Pois é, menina. Escrever livro de um mês não é todo mundo, não. Como é que é o teu ritmo de escrita? Você escreve todo dia? Como é que funciona isso? Eu escrevo todos os dias. Eu tenho 2 atos. Levantar, ler um pouquinho, ler notícias, depois ler algum livro, um pedacinho de algum livro, e escrever. Mas em relação ao livro, normalmente, assim, às vezes eu estou em algum canto e surge alguma ideia. Então eu já paro ali e escrevo um pouco. Mas eu normalmente escrevo muito de madrugada. Às vezes aquele horário das 10, 11 da noite, um pouquinho mais tarde. Falo, vem as ideias da madrugada.
Aí eu escrevo, às vezes, 5, 6 mil palavras uma vez. Gente, escrever de madrugada é muito chique, né? Eu queria essa É chiqueza. bom. É bom. Eu só escrevo de manhã, não consigo escrever de madrugada. Eu durmo tarde, eu durmo até tarde, mas eu acho o máximo escrever de madrugada. Mas de madrugada eu não tenho inspiração. Agora, você falou aí da Ah, leitura, né? Você é uma sim. leitora antes de ser escritora. Como é que é a tua relação com a leitura? Sou leitora antes de ser escritora. Eu comecei a ler logo nos primeiros anos da escola, com 8, 9 anos. Histórias infantis, as telenovelas que a minha mãe costumava guardar tudo debaixo do colchão. 9 anos eu pegava e lia. E o meu primeiro livro, que eu falo que eu não esqueço, que é o Caso da Borboleta Tíria. Eu peguei numa livraria aqui de Cachoeiro, né? E nunca mais esqueci. Assim, eu nunca mais parei de ler, porque foi o primeiro que eu li ele em um dia, e dali para cá a leitura virou uma paixão assim, incalculável, né? Então, assim, eu comecei bem antes das leituras. Eu já cheguei a ler livro de 300 páginas em 12, 13 horas. Hoje não consigo, mas já li muito. Gente, eu tô aqui me achando a leitora, encontrei alguém mais viciada que eu. Um livro Diminui em um dia, bastante, assim. mas sim. Vai O, diminuir. o, Falta o que que você tá tempo lendo ainda. agora? Monique, que eu tenho o hábito de ler, todo mundo que lê fala que isso é errado, mas eu tenho o hábito de ler 2, 3 livros de uma vez. Então, eu estou lendo um livro que foi enviado até por uma amiga, nem sei te falar o nome, porque está no PDF, não tem inglês, não sei te falar. Estou lendo um livro policial, que é do Arlan Corbin, Se Adoro. Eu Disser o que Você Está Pensando, é um livro até mais velho. Estou lendo Pensando como Freud, que é o que às vezes eu leio à noite. Então, eu estou com 3 livros, eu fico lendo uns pedacinhos. Mas Simultaneamente, muito bom, né? hábito ler 2, 3 de uma vez. Ai, que delícia, gente. Eu leio nesse ritmo também, eu leio aí de 4 a 7 livros ao mesmo tempo. E, Sim. cara, é sensacional, porque você doutrina o teu cérebro a ter esse ritmo. E daqui a pouco você está lendo 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo e não pode Sim. confundir a história, hein, gente? Olha lá! Cada cantinho que eu tenho tem um livro só. Pare, que estou cansada. Pare e valeu um pedacinho. Não tem ler dentro do Ai, é ônibus, uma carregar ele na delícia. bolsa. Hoje com o Não, e celular, tu então tá tem lendo 4, um 5 coisas no cara. celular. E tu tá lendo um cara que é Oi? sensacional, que é o Arlan Coben, o francês, cara. Ele é maravilhoso. Pois é, eu ganhei 3 livros dele, então eu li o primeiro, e eu tô com 2 aqui que comecei esse agora. Eu não conhecia o autor, adorei. Porque eu não Ele é sou muito maravilhoso. de ler livros policiais, né? Mas, é, Na Netflix tem várias séries dos livros dele. Então, lê o livro, corre lá na Netflix para assistir a série. São séries curtas, só sobre vou os procurar, livros, vale muito a pena. Vale muito a pena. Ele é muito vou bom, procurar, ele é vou sensacional. mesmo. Tem Eu não uma que eu posso conhecia, te tem indicar que é a tanta. minha favorita, que é a Karen Não, Slaughter. Ela ela tem uma pegada de crime, de mistério que tu passa mal. Ela é assim para mim estourada, bombada. Eu leio tudo dela. Depois eu vou te mandar o nome pelo WhatsApp. Mas é Karen manda o Slaughter. link Pode lá, ler à vontade, porque ela arrebenta. Ela manda, arrebenta. manda no WhatsApp que eu vou assistir. É bom também para poder descansar a mente. Agora, o Mércia, me fala uma coisa. Quem é o teu escritor e a tua escritora favorita? Meu escritor favorito é Augusto Cury.
Eu li o primeiro livro dele, foi a indicação de um amigo. Acho que eu tinha 20 anos. Foi o 12 Leis para Ser Feliz. Eu li, acompanhei, fiz todo o treinamento ali. E a partir dali, assim, eu me encantei com os livros dele. Hoje eu tenho em casa, acho que 45 livros dele. Fora o que eu li, emprestei, mas às vezes não volta, né? Mas um dos que eu mais gosto é o Futuro da Humanidade, dele também. E uma escritora, que eu não posso falar que eu tenho uma escritora preferida. Eu li alguns, Alan Bárbara, né, que eu gostei bastante, mas assim, uma escritora eu não tenho ainda uma que eu posso dizer assim, essa é a minha predileta. Agora, Ainda, né? me diz o projeto Elas Mulheres está falando aqui, Augusto Cury, maravilhoso. Mais uma leitora de Augusto Cury. Me diz uma coisa, Mércia. Voltando um pouquinho no teu livro, Yacina, você falou que escreveu ele em um mês, depois você teve uma certa demora na capa, na escolha, mas você em algum momento, não só de Yacina, mas outras obras, passou pelo bloqueio literário ou não? Passei. Esse que eu estou terminando, eu já havia escrito metade dele, o que não está pronto, e é um dos primeiros, que quando eu lancei a Sina, a ideia era lançar outro. E esse já estava ali na lista. Mas mais da metade, um pouco assim, de repente, travei. E a história, ela simplesmente desaparece. Então eu passei aqui uns 2 meses sem escrever nada, nada mesmo. Nem assim, nem pegar outro, porque eu ainda tenho isso, se eu bloquear alguma coisa, assim, não terminei, parece que bloqueia tudo, né? Então, passei uns 2 meses sem escrever absolutamente nada. Eu cheguei a fazer aqueles treinamentos, você escrever um pouquinho sobre a chuva de hoje, sol de amanhã, um café, para tentar ir retomando. E aí, muito engraçado que uma piada numa trilha, uma brincadeira. Eu estava numa montanha, uma piada das meninas brincando, porque, assim, eu sou divorciada também, né? E os amigos, eles são uma bênção de Deus, porque eles, assim, se você está com problema, eles estão ali apoiando, mas passou o problema, eles fazem piada, né? Então, na época do meu divórcio, houve traição e tal, e aí numa trilha as meninas, vamos tomar um chocolate, sei mais do que, né? Descer, passar numa padaria, tomar um chocolate. Mas eu só tenho R$2. Vamos fazer uma vaquinha. Aí uma delas gritou assim, a Mércia entra com chifre. Olhei para ela, sorri, fiquei quieta, só que ali me deu a ideia e eu recomecei toda a história. Na verdade, eu refiz ela praticamente inteira, né? Fui mudando tudo e refiz boa parte da história. Mas, de vez assim, não posso falar que é rotina, mas acontece. O bloqueio tem dessas coisas. Eu fiquei bloqueada uma vez só durante 4 meses. Agora estou passando novamente pelo bloqueio e é um problema muito sério, porque eu tento me distanciar das histórias para ver se eu desbloqueio e tal, mas tem que ter muita paciência com o bloqueio, não tem jeito. Agora, Mércia, você como escritora... Eu travo mesmo. Fala, conclua, pode concluir. Eu não sei você, mas quando aconteceu foi uma vez, a outra foi um pouco mais curta, mas essa foi mais longa, foi 2 meses, mas eu travo mesmo, né? Eu fico ali, eu não consigo nem recomeçar outra, nem sair daquela. Travo completamente. Ossos do ofício, gente. Agora, Mércia, você como leitora, como escritora, tendo livro publicado, chegando mais livro aí ano que vem, como é que você está vendo aí nesse mercado editorial esse consumo de e-books, do livro digital? Muita gente tem preferido os livros digitais por causa da comodidade, do preço, da acessibilidade. Às vezes as pessoas não conseguem comprar um livro, por exemplo, de 50, 60 reais e optam pelo digital. Você, como leitora, deve também consumir e-book
e como escritora está sentindo aí essa diferença, provavelmente nas vendas do e-book e páginas lidas e do livro físico. Sim. Como é que você vê essa relação? Como leitora, eu vou falar que eu prefiro o livro físico. Eu falo que eu gosto do negócio de pegar o livro, cheirinho, ver ele ali, né? Porque assim, eu tenho meus livros que eu não me importo de emprestar, mas tem aqueles que eu deixo ele ali para ler de vez em quando. Então, assim, eu prefiro o livro físico. Mas eu acho que o e-book ele se tornou muito vantajoso para, principalmente nós que somos leitores, que gostamos muito de ler, porque você não fica preso a um livro assim, você tem que esperar chegar, às vezes o negócio falando no dinheiro. Então, para a gente ficou muito mais prático, né? Por exemplo, eu estou na praia, esqueci o livro, eu abro um livro no celular, e hoje em dia a gente tem preços muito acessíveis, né? Então, eu acho que assim, para o leitor, isso é vantajoso no sentido que você vai manter a sua leitura em dia, né? Acabou um, você vai partir para outro por causa do preço. Mas ainda acho que a maioria prefere o livro físico. A gente, né, o leitor ele tem aquela paixão por ver uma paredezinha de livro. Acho que ainda é uma preferência. Eu acho que a acessibilidade é mais fácil, mas temos a preferência pelo livro físico. Eu, por exemplo, quase não vendi e-book ainda. O livro físico tem seu charme, né? Tem. É outra coisa você pegar ali, dar o livro na mão. Tem. É Acho que a uma preferência delícia, o de todo mundo. cheiro. A gente é viciado em cheirar livro, gente. Para quem não Fala escreve, de novo, você não cortou. entende isso. A gente é viciado Não. em cheirar livro. Ah, não. Você tem que olhar a sua parede, tem que falar de livro, tem que mostrar, né? Sentir a capa assim, ó. Tem. Eu acho que é a Muito preferência da bem. maioria ainda. Agora, o Mersa me diz uma coisa, né? Durante o processo de escrita de Assina, como é que você vê a parte mais fácil e mais difícil para produzir a narrativa? A mais difícil para mim é o início, porque nós temos sempre, o escritor tem sempre a ideia de que o início tem que prender o leitor. Então eu fico presa por muito tempo no início, procurando alguma coisa que dê sentido a toda a história, que chame atenção, e o início para mim é muito difícil, porque assim, eu crio a história na minha cabeça, né? Então eu já defini toda a história. Eu começo e vou embora. Eu sou aquela escritora que eu pego do início ao fim. Não sei ficar fazendo, né, os pedaços. Mas o início, para mim, é muito mais difícil. Depois que eu passo por ele, está resolvido. E o final, né? Porque eu prefiro um final que não seja tão clichê, mas quando a gente fala de romance, é difícil você fugir muito do clichê. O clichê tem lá seu charme também, né, do romance, né? Então fica difícil também. Acho que são os mais difíceis para mim. Muito bem. Agora, me diz uma coisa, o que o leitor pode esperar de Assina? Identificação. Porque aí Assina, se você não se identifica com a história, que é a parte mais sofrida, você vai se identificando com os pequenos olhares de romance, se identifica com algumas palavras, principalmente as mulheres, né, elas se identificam com grande parte do livro. A gente estava falando lá da violência, mas nós temos uma educação que vai... Um grande ponto da nossa educação vai deixando a mulher sempre presa a alguma coisa. Então, a maioria das mulheres que lê e assina, elas se identificam com esse voo. Né? Estou livre, vou partir para aquilo que eu quero. Então, são várias partes que o leitor vai se identificando. Eu recebo mensagens assim, olha, identifiquei com tal parte, às vezes completamente diferente, porque ele tem vários trechos, né, de momentos emocionantes, momentos às vezes sofridos, as partidas, né? Então vai se identificar com pequenos trechos
E, assim, isso de forma emotiva, me prende, né, a emoção. Acho que é mais uma identificação mesmo. Agora, quem quiser comprar o teu livro, aonde consegue o livro físico? Tem físico? É só e-book? Tá no site? É no teu Instagram? Como é que tá isso? Temos o físico e o e-book. Os dois podem, né, ser adquiridos pela editora MEP, que a pessoa pode procurar no Instagram, mais fácil, vai digitar ali editora MEP, vai aparecer a página, é só entrar na loja deles e procurar. Tem o e-book e o físico. Pode procurar também na Amazon, no link do meu Instagram, né, escritora Mércia, comigo também. E se a pessoa, né, esqueceu, não conseguiu, é só digitar e assina Mércia na página do Google também, que vai direcionar para a editora ou para a Amazon. Ou comigo. Muito bem. Só para fixar aqui, qual é o teu Instagram? Escritora Mércia. Gente, eu vou marcar a escritora na live, tá? Então vocês vão poder já correr lá, já segue ela, @escritora Mércia. Então já vai lá, já segue ela para acompanhar e assina. Próxima publicação parece que vem aí, primeiro semestre de 2023? Isso, primeiro semestre de 2023. Ai, que delícia! E você pode falar um pouquinho para a gente da nova publicação ou ainda não? Posso, estou seguindo mais ou menos a mesma linha, né, que a gente continua falando um pouquinho da violência doméstica, já num outro âmbito, né, diferente de Assina, que a gente envolve mais assim, uma história do passado, esse já é mais presente, envolve também o romance, a ideia da mulher se recomeçar, está dentro disso, uma história bem diferente, mas ainda nessa linha. Muito bem, tem coisa boa vindo por aí. Que maravilha! Mércia, querida, você sobreviveu à sua primeira live literária. Como é que você está sentindo? Minha primeira. Estou até mais tranquila. Eu achei que ia ser mais nervosa. Mas a companhia, você é ótima. Ah, querida, eu quero muito te agradecer. Você é uma simpatia, você se saiu muito bem. Foi incrível conhecer você, acompanhar o teu trabalho. A gente já se conhece aí, já tem mais de um mês e pouco. A nossa parceria deu super certo. Eu quero muito desejar a você todo o sucesso do mundo. E ano que vem você volte para falar sobre o seu novo livro, porque a gente precisa de temas e de escritoras como você. Eu quero te parabenizar por Iacina, porque eu li Iacina e amei, e te dizer que eu só desejo sucesso para você, tá bom? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom te conhecer e com certeza faremos outra um próximo livro. Obrigada. Ai, que delícia! Gente, quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que essa live vai ficar no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Corre lá e já se inscreve. Do livro Não Me Livro. Mércia, meu amor, um beijo, obrigada. Beijo, até a próxima. Tchau.